Bem-vindos, bem-vindas ao nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre os assuntos mais quentes do campo da desinformação. Chega mais! O assunto dominante dessa semana, um assunto bem dramático, né? A escalada da violência no conflito entre Israel e Palestina. Como sempre acontece em tempo de guerra, o embate também acontece no campo das narrativas. Com as redes sociais, esse embate ganha mais velocidade e a polarização fica mais acirrada. Muita desinformação, vídeos antigos fora do contexto sendo retomados. E como sempre acontece, também os comentaristas, né, de internet estão de plantão, tornando o discurso de ódio, né, mais presente e a polarização mais complicada. Que outros elementos você captou desse contexto, Matheus? Oi, Ana. Oi, Liz. Oi, Nina. Pois é, Ana. Como ocorreu com o estopim da guerra da Ucrânia, a recente escalada do conflito entre Israel e Palestina vem sendo marcada pela desinformação, além de todos os episódios de violência de ambos os lados. Ainda no sábado, dia 7 de outubro, quando chegavam as primeiras informações sobre os ataques do Hamas a Israel, diversos vídeos descontextualizados foram compartilhados nas plataformas como Facebook e TikTok, mas principalmente no Twitter ou X, também como é chamado, né? Segundo a Reuters, uma dessas postagens utilizava um vídeo de maio deste ano para afirmar que a Força Aérea Israelense estava atacando alvos terroristas em Gaza. O vídeo foi removido pelo Facebook, mas segue disponível na plataforma de micromensagens. Além disso, vários usuários do X e do TikTok compartilharam um outro vídeo que mostrava dois jatos sendo rebocados por terra. Enquanto alguns usuários afirmavam que a autoria da ação era do exército israelense, outros diziam que a ação era do Hamas. O vídeo, no entanto, foi publicado em setembro, segundo a Reuters, e a versão republicada do vídeo foi vista centenas de milhares de vezes ainda na tarde do último sábado. O próprio Elon Musk, dono do Twitter, também no sábado, chegou a comentar sobre o conflito, indicando dois perfis na rede conhecidos por espalhar desinformação. Musk chegou a apagar a postagem, mas, segundo o Washington Post, já havia também sido visualizada por milhares de pessoas. Toda essa situação fez com que a União Europeia notificasse o Twitter nesta terça-feira, dia 10 de outubro. Em uma carta urgente, o comissário da União Europeia, Thierry Breton, lembrou a Elon Musk, né, diretor executivo da X, que a plataforma deve seguir a lei dos serviços digitais, que estabelece obrigações de moderação de conteúdos, e instou-o a tomar medidas. Musk respondeu que a rede social se baseia num código transparente e também falou a Breton que listasse as violações para que o público possa vê-las, né? Ele escreveu em resposta ao Breton no próprio Twitter. Recentemente, a rede social também foi indicada pela União Europeia como a plataforma com mais presença de desinformação. O Twitter também saiu em maio deste ano do Código de Conduta contra a Desinformação desenvolvido pelo Bloco Econômico. Vale pontuar, porém, que esse é um momento delicado em que a desinformação se torna ferramenta para ambos os lados do conflito. O professor Majoub Zoueri, da Universidade do Catar, chamou inclusive esse momento de guerra de palavras, em que ambos os lados do conflito estão utilizando todo o potencial de textos, imagens e vídeos para mobilizar narrativas nas redes sociais em prol de determinados posicionamentos. Inclusive, no nosso site, a repórter Liz Nóbrega chegou a entrevistar também anteriormente o Bernardo Wall, que é docente de segurança internacional na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, justamente sobre o papel da desinformação no contexto de guerra. Então você vê essa entrevista lá no site do Desinformante e a gente continua aqui acompanhando essa situação. Ana? Obrigada, Matheus. E vamos subir hoje essa matéria aí, hein, sobre essa puxada de orelha que a Comissão Europeia deu no Elon Musk. Se você não paga pelo produto, você é o produto. Essa é a máxima das redes sociais, mas parece que ela está ameaçada. As big techs estão planejando cobrar pelo uso das redes sociais. Mas tem muito mais por trás dessa mudança no modelo de negócios. Quem conta mais para nós é a Liz Nóbrega. Oi, Ana, oi, Nina, oi, Matheus, oi, pessoal. Pois é, né? Nas últimas semanas saíram algumas notícias dizendo que a Meta e o TikTok planejavam criar assinaturas para que o usuário pudesse navegar nas suas redes sem acesso, né? Sem ter conteúdo
de anúncios personalizados, né? Aquele conteúdo que a gente recebe toda vez que abre o Instagram, o Facebook ou o TikTok. Isso já acontece em algumas plataformas como o YouTube, né? Que existe o YouTube Premium, você consegue pagar um valor e aí não recebe nenhum conteúdo de publicidade para poder navegar aí de uma forma mais livre, digamos assim. Só que uma medida que parece, no primeiro momento, ser só uma forma de maximizar os lucros das empresas, na verdade, esconde uma outra questão, que é a necessidade das empresas, em especial a Meta, se adequar ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que é o GDPR, muito parecido com a nossa LGPD, né, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. De acordo com o regulamento, as plataformas precisam dar ao usuário a alternativa, digamos assim, de ele ceder ou não os seus dados para a criação de anúncios personalizados. E a Meta decidiu, né, anteriormente, fazer dar essa alternativa para o usuário com ou você aceita, né, o consentimento de dar os dados para a gente, ou então você não usa a plataforma. E isso, né, resultou numa multa de quase 400 milhões de euros na União Europeia para a Meta, e agora a empresa busca outras alternativas para poder dar esse consentimento, né, para que o usuário dê esse consentimento e tenha uma outra alternativa a não ser deixar a plataforma, porque isso, inclusive, a gente conversou com alguns especialistas, poderia, inclusive, ser uma violação aos direitos fundamentais do acesso à internet, do acesso ao debate público que acontece dentro dessas plataformas que a gente já conversou anteriormente, criaram um grande monopólio e fica muito difícil a gente sair delas, né? E aí, a partir disso, com essa assinatura, o usuário poderia pagar para não ceder os seus dados para publicidade e anúncios personalizados. A gente conversou com alguns especialistas que criticaram a medida, né, em relação de que seria um direito de privacidade apenas para quem tem condições de pagar. Apenas os ricos, digamos assim, teriam os seus dados protegidos. Isso poderia causar, né, uma desigualdade ainda maior nessa proteção de direitos fundamentais na internet. Por outro lado, esse debate de pagar ou não para as plataformas pode colocar o tema em alta, né, e as pessoas começarem a entender um pouco mais sobre como funciona esse modelo de negócio das plataformas, que atualmente, né, como a Ana já colocou, existe essa máxima que a gente paga com os nossos dados e eles têm um valor significativo, né? É um debate ainda incipiente, que talvez não tenha atingido a maioria da população, e talvez com esse pagamento de assinaturas, né, esse debate pode vir mais à tona. Mas resta a gente saber se isso vai entrar em vigor mesmo, e se entrar em vigor, se a autoridade de dados da União Europeia vai entender essa medida como uma medida viável que realmente coloca uma alternativa para o usuário. A gente conversou com o João Vitor Archegas, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, e ele acredita que a autoridade não vai compreender dessa forma, porque a filosofia da proteção de dados é maior, né? Existe um tensionamento, inclusive um ponto de inflexão nesse momento em relação ao modelo de negócio das plataformas e à privacidade do usuário. Então, esse é um caso muito importante para a gente continuar acompanhando, porque dependendo, né, de como a União Europeia vai entender isso, isso pode respingar, pode influenciar outros países, inclusive o Brasil, nessa temática de proteção de dados, e, obviamente, pode interferir, digamos assim, na forma do modelo de negócio das plataformas. Mas se você quiser entender mais, entra lá no nosso site, desinformante.com.br, que a matéria está lá completinha, com vários pontos de vista e explicando mais sobre essa situação. Ana? Muito bom, Liz. Obrigada. Semana passada a gente falou sobre uma consulta pública que o governo abriu sobre publicidade digital, os anúncios públicos na internet. Essa semana o governo lançou uma nova consulta pública sobre o uso de telas por crianças e adolescentes. A Nina Santos comentou na semana passada um pouco sobre essa dinâmica da consulta pública, porque não é uma coisa que a gente está muito habituado, né? É mais fácil a gente delegar. O governo cria política pública, o Congresso aprova, cria uma lei e a gente fica sentado cumprindo ou reclamando daquela lei, né? Então eu queria que a Nina contasse um pouco mais para nós sobre a importância e sobre essa dinâmica, né, de participação da sociedade civil na construção de políticas públicas. Maravilha, Ana. Bom dia, Liz. Bom dia, Matheus. Então, eu acho que a primeira coisa é que esse tema está se tornando recorrente, né, aqui nas nossas pautas. Então, acho que vale notar isso e falar especificamente
dessa consulta pública que foi aberta essa semana, que é sobre um tema super importante, que é a questão da relação de crianças e adolescentes com tecnologias digitais. Isso passa pelas discussões sobre consumo e produção de desinformação, mas também passa por outras questões, quantidade de tempos de uso de telas, efeitos psicológicos, nível de aprendizado, de desenvolvimento. Então, tem várias vertentes importantes desse tema que estão colocados. Eu acho que vale ressaltar também que essa consulta pública específica, ela foi lançada como uma parceria de 2 novos órgãos do governo federal, órgãos que não existiam em governos anteriores, né? Que são a Secretaria de Política Digital da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e a Secretaria de Saúde Digital, que foi criada dentro do Ministério da Saúde. Então, só para a gente ver como também esses temas ligados ao digital estão ganhando espaço, estão ganhando aí, inclusive, novas pautas, né? Novas pastas, perdão, dentro do governo federal, para que eles possam ser debatidos de maneira mais aprofundada. E aí, eu acho que pensando mais largamente, né, sobre essa questão da consulta pública, isso mostra a importância da gente incentivar a participação nas sociedades democráticas. Esse é um longo debate em toda a literatura, aí, tanto de comunicação política quanto de ciência política, mais lato sensu, de como é que a gente faz para incentivar a participação das pessoas em processos de tomadas de decisão e, sobretudo, como é que a internet abre espaço para que a gente tenha novas possibilidades, né, tecnológicas de facilitar essa participação das pessoas, sem que elas tenham necessariamente, por exemplo, que se deslocar até um lugar ou que gastar X horas de X dias para participar de um processo em que elas sejam ouvidas. Então, as tecnologias digitais, elas criam novas possibilidades para que isso seja explorado e, de fato, o Brasil é um país que tem uma tradição, né, ou pelo menos tinha uma tradição, até recentemente, de realizar muitas consultas públicas. Elas foram usadas, inclusive, para produzir o Marco Civil da Internet, que é um grande marco legal que a gente tem para lidar com temas digitais. Houve algumas consultas que foram utilizadas nesse processo. E aí eu fui buscar alguns dados, né, sobre o uso de consultas públicas no Brasil. Eu achei um levantamento muito interessante, feito, publicado em 2017, sobre as consultas feitas, na verdade, publicado em 2018, sobre as consultas públicas feitas em 2017, e já se mostrava naquele momento que o uso das consultas públicas era uma das principais ferramentas do governo, né? Aí, obviamente, a gente está falando naquele período de um governo Temer, mas isso é um legado também dos governos anteriores, do que vinha sendo construído desde do início dos anos 2000, né? Era uma tradição, ano a ano, né? Os pesquisadores acompanham ali as iniciativas de democracia digital do governo federal durante vários anos, e o que eles percebem é justamente que os mecanismos de participação são muito relevantes dentro da ideia de democracia digital, e dentro dos mecanismos de participação, o que é mais usado são, de fato, as consultas públicas, né? Então, isso já era uma realidade naquele momento, que depois arrefeceu um pouco nos últimos anos e parece que agora está sendo retomada. Os pesquisadores também identificam que, em comparação a outros países, né, como os Estados Unidos ou o Reino Unido, onde também é usado muito esse mecanismo das consultas públicas, o Brasil, naquele momento, tinha um problema, que era não ter uma plataforma comum para a realização de consultas públicas. Cada órgão que gostaria, né, de lançar uma consulta pública fazia isso em plataformas completamente diferentes. Isso mudou se a gente pensa em 2023, quando a gente agora tem a plataforma, né, a soma, na verdade, de duas plataformas, que é o GovBR, né, que é a plataforma mais geral de acesso das cidadãs e dos cidadãos, junto com a plataforma Participa Mais Brasil, que é, de fato, a plataforma das consultas públicas, onde elas estão disponibilizadas, as pessoas podem entrar, ler, fazer comentários, ler os comentários de outras pessoas. Então, houve essa unificação, que tem um lado muito positivo, que é de tornar esse ambiente mais acessível, né, e mais estável para todas as pessoas que queiram participar. Acho que é importante dizer também que os espaços de consulta pública, eles são espaços super importantes de participação, mas eles são também espaços especialmente ocupados pela sociedade civil organizada, ou seja, por aquelas pessoas que, de alguma forma, já fazem parte de mobilização em torno de alguns temas.
o que, por um lado, é muito bacana, porque traz contribuições de pessoas que estão muito próximas dos temas, só que, por outro lado, a gente também não pode ter a ilusão de que todos os cidadãos estão ali participando desses processos, né? Porque são, na verdade, os temas que são colocados em debate acabam não atingindo uma parcela tão ampla assim da população. Isso não é necessariamente um problema, mas a gente precisa identificar qual é o tipo de participação que esses espaços eles geram. Se a gente pensar na consulta pública sobre a publicidade digital do governo, que a gente falou na semana passada e que se encerrou ontem, pelo que eu olhei aqui rapidamente, foram 206 contribuições feitas ao texto, o que me parece muito relevante. E essas 206 contribuições foram feitas mais ou menos por umas 22 pessoas, entidades, né? As pessoas entram com o seu perfil do GovBR, então elas ficam identificadas como pessoas físicas, mas pelos próprios comentários dá para a gente ver que várias delas representam organizações ou associações. Então, veja, são 206 comentários, né, contribuições, em torno de 22 pessoas que fizeram essas contribuições, o que dá aí quase que uma média de 10 comentários por pessoa. Então, a gente tem sempre esse perfil de poucas pessoas que participam muito, porque, em geral, são pessoas muito especializadas nos temas que estão sendo levados ao público, né? Só para dar um panorama geral aí do que a gente tem, né, do histórico de estudos sobre consultas públicas no Brasil, ressaltar que esse é um elemento extremamente importante de aproximar o poder institucional, digamos assim, da sociedade civil num governo democrático e que, evidentemente, não pode nem deve ser o único, ele precisa ser complementado por outras formas de participação, mas eu acho muito interessante ver que esse governo está avançando aí em criar mecanismos, sobretudo nas discussões sobre o digital, que não tem avançado tanto em outras frentes, então, pelo menos, a sociedade está conseguindo expressar a sua voz através desses mecanismos. E vamos deixar aqui embaixo o link para esse estudo que eu mencionei, que traz dados muito interessantes sobre consulta pública. Quem se interessar pode ler um pouquinho mais sobre isso. Queremos, Nina. Muito obrigada, muito bom. Inclusive, essa última sobre o uso de telas, né, por crianças e adolescentes, eu acho que pais, né, responsáveis, professores, psicólogos, né, acho que todos têm muito a colaborar, né, porque esse é um drama de muita gente, né, de muitas famílias. Gente, Papo Desinformante ficando por aqui, nos sigam nas redes, Twitter, @desinformantebr, no Instagram também, @desinformantebr. Não deixem também de conferir a nossa página. E aí, sobre desinformação e inteligência artificial, vários aspectos, abordagens bem interessantes. E a semana que vem a gente volta. Obrigada. Tchau.